Ministro Gilmar Mendes enlouquece e ameaça a TV Globo. E a jornalista Andréa Sade, ali da Globo News, resolve entregar tudo sobre o STF e seus ministros. Meus amigos, realmente o que eu vou mostrar nesse vídeo é bombástico. Um jornalista da TV Globo chamou Alexandre de Moraes de mentiroso compulsivo. Parece que a lua de mel acabou entre a grande mídia e os ministros do Supremo e agora a casa caiu. O clima em Brasília simplesmente explodiu e o que está vindo à tona pode mudar tudo o que você achava que você sabia sobre o poder no Brasil. Guardado, seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Coloca a mão na Tá bom, mano, coloca a mão. Não coloca a mão em mim, meu. Não bota a mão em mim, não. Seu merda! Isso aqui é um bandido, seu filho da puta! Seu bandido de merda! Tu é um bandido, tá acabando com o Brasil! Seu velho filho da puta! Seu merda! Vocês estão acabando com o Brasil, seu filho da... Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações... Eu já te pergunto direto nesse vídeo, você acredita que Gilmar Mendes também pode estar envolvido diretamente nesses escândalos e até com CRI organizado? Comenta aqui embaixo porque o que você vai ver aqui é de arrepiar. Bora ver esse vídeo. Gente, presta atenção aqui, eu preciso da tua ajuda encarecidamente, eu te peço, deixa o joinha. Gente, isso aqui não é repetitivo, é porque sem o teu joinha, o vídeo vai ficar travado aqui na plataforma, não vai chegar a ninguém. Então eu preciso muito que agora mesmo você clique aí no joinha, na mãozinha, certo? Me ajude com o teu joinha e ajude eu também a chegar a 700 mil inscritos. É só você se inscrever, é de graça, ativando o sininho das notificações e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do Brasil. Olha aqui, presta atenção no que está sendo dito aqui. O próprio clima dentro do Supremo já demonstra tensão. Ministro igual Gilmar Mendes surta e enlouquece. Isso acontece quando exatamente a grande mídia está incomodando e cutucando a ferida. E gente, quando os jornalistas de grandes veículos começam a subir o tom e dizer que as explicações não estão fechando, isto mostra que a crise ultrapassou qualquer controle. Outra coisa que chama muita atenção é o tamanho dos escândalos. Então bora reagir comigo a esse vídeo bombástico agora. Às vezes os confrontos são necessários. É preciso a gente chamar as coisas pelo nome. Porque às vezes o país comporta um excesso de hipocrisia. É preciso que a gente aponte esses farisaicos, esses fariseus, e diga: não venham aqui, não nos ameacem, não nos façam esse tipo de ataques, porque eles são injustos e nós não os toleraremos. Certamente é preciso que as coisas tenham uma justa medida. A sobranceria com que o tribunal lida com os temas, presidente, não significa covardia, não significa medo, significa apenas a responsabilidade de quem fala por último. Explicar já é ruim. Quando você é um servidor público ou você presta contas para a sociedade, é ainda pior. Ganha uma outra proporção. Esse é o resumo do sentimento que eu ouvi em todas essas minhas apurações, desde o começo do escândalo do Banco Master, envolvendo as relações do Vorcário com autoridades da República. Com essa revelação da troca de mensagens entre o Vorcário e o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo volta para o centro, para o núcleo principal de todo esse escândalo. Eu já falei aqui várias vezes que o escândalo do Master não é um escândalo do Master, é um escândalo do sistema, uma crise do sistema e, segundo investigadores vêm me dizendo, vai se aprofundar, porque é só pegar um RIF, um relatório de inteligência financeira
que está sendo analisado para seguir o dinheiro, follow the money, como isso vai atingir autoridades da República. Então, é o começo, a ponta de um iceberg. O que a gente tem que prestar atenção daqui para frente? Delação premiada do Vorcaro. Isso vai acontecer? Vorcaro, se falar, vai procurar a Polícia Federal sem passar pela Procuradoria-Geral da República e vai ter o aval do ministro André Mendonça. Eu já ouvi de várias fontes ali do entorno do André Mendonça que ele não vai proteger ninguém, que ele não vai blindar ninguém, por mais difícil que isso seja ali nas relações pessoais que o ministro possa ter com uma pessoa ou com outra. Então é autonomia total para a Polícia Federal. O ministro André Mendonça repete o tempo todo e sempre diz isso, inclusive em aulas que ele dá há mais de 10 anos, que obviamente o servidor público ele não está blindado, ele não é infalível, né? As pessoas são humanas, elas erram, mas ela tem que dar o exemplo. E ela tem que fazer justiça, no sentido de fazer por merecer a confiança da sociedade. Então, para a gente ter um pouco do termômetro do que está acontecendo. E conversando com gente que acompanha de perto a investigação, sobre especificamente o caso do ministro Moraes, eu ouvi uma frase que eu acho que resume tudo. O juiz Moraes não ia acreditar nas explicações do Moraes daquelas mensagens. Então, para mostrar que tem muitas perguntas ainda sem respostas e que nem quem acompanha a investigação acha que está suficiente o que está posto dessas explicações. As explicações precisam ser dadas. Nós não temos essas respostas ainda do porquê essa troca de mensagens aconteceu no dia da prisão entre o ministro e o Vorcaro e porque, de fato, essas mensagens foram apagadas também. Então, tudo isso são pontas soltas que vão ter muita repercussão daqui para frente nesse escândalo do Banco Master. Não só preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal, porque há ministros que estão acompanhando este caso e vendo que é uma crise que parece se concentrar no Supremo, que o Supremo não tem conseguido se afastar depois de todo o episódio da relatoria que sai de Dias Toffoli, é uma crise que não está se separando do Supremo Tribunal Federal, então é preocupante, e como esse caso vai andar daqui para frente, as possíveis consequências. Ontem eu ouvi um advogado que está profundamente inteirado deste caso, e ele falou que esse escândalo já é muito maior, não só que o Mensalão, mas da própria Lava Jato. Ele chegou a dizer que a Lava Jato e o Mensalão são um jardim de infância perto do que a gente está vendo e do potencial deste caso. De novo, Bárbara Colombo, a gente está vendo uma pequena amostra de mensagens e conteúdos do celular de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal tem muito mais material que está em análise. O que chama também atenção é como o antigo relator Dias Toffoli tinha tudo isso e parece que estava retardando essa investigação que ganhou outro ritmo com o novo relator, o ministro André Mendonça. Porque, se eu entendi a nota do Supremo, que é um tanto críptica, né? O que Alexandre de Moraes estaria dizendo é que aquelas mensagens de Vorcaro, no dia da prisão de Vorcaro, não teriam ido para o celular dele. Agora, isso me parece algo factual. É fácil determinar materialmente se mensagens foram para o celular dele ou não. Se não foram para o celular dele, então... provavelmente, ao que parece, a CPMI, que teria vazado essa informação, fez uma grande bobagem. Mas se foram para o celular dele, porque houve mensagens e houve respostas, nós não conhecemos as respostas por causa dessa técnica dos textos de visualização única. Mas se houve mensagens e houve respostas, e se foram mensagens para o celular dele, então hoje ele mentiu. Essa é uma questão fundamental para ser apurada. E eu acho que a CPMI tem os meios para apurar isso. Porque são dois pontos diferentes. Uma coisa é investigar as relações de Alexandre de Moraes com o Banco Master, inclusive o contrato da esposa dele com o Banco Master. Houve pagamento nesse contrato? Qual era exatamente o objeto? Que serviços foram prestados? Nada, o Alexandre de Moraes permanece em silêncio absoluto sobre isso, como se não fosse uma questão de interesse público.
E mas uma coisa é essa investigação de contatos anteriores de Alexandre de Moraes com Vorcaro, parece que houve vários. Outra coisa é saber se essa troca de mensagens foi de fato para o celular de Moraes. Se foram, hoje ele mentiu. E se ele mentiu sobre um tema que está sob investigação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, se o ministro do Supremo mentiu sobre um tema que está sob investigação do Supremo Tribunal Federal, ele não tem mais condições de ser ministro. Então essa é uma questão factual e eu acho que deve se perguntar à CPMI. A CPMI, segundo a própria nota do ministro, tem a resposta para isso. Com certeza, Demétrio, esse é um ponto a se observar mesmo. Uma das coisas que chamaram a atenção, Joel, é que a nota ela é muito explicada tecnicamente como alguém que analisa um documento e não é tão direta em relação à pergunta que é objetiva, recebeu, não recebeu, falou, não falou. E eu estou pontuando isso sem, obviamente, desconsiderar a versão do ministro. Ela está considerada, está posta, a gente leu na íntegra, como é o nosso padrão aqui, dando todos os lados. Mas isso, de fato, chamou a atenção, inclusive ali, entre várias pessoas que estão acompanhando esse assunto de perto. Eu quero te ouvir sobre essa defesa e principalmente sobre esse caso em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, Camila. Realmente, né, a gente lê esta nota a primeira vez, demora um tempo até a gente conseguir entender o que está sendo dito ali. O que a nota dá a entender é que aquelas mensagens do Vorcaro não teriam tido como destinatário o Alexandre de Moraes. Não teriam sido para ele e sim para outras pessoas. Mas isso é o que a nota quer dar a entender. Ela não afirma isso em nenhum momento. O que ela diz é o seguinte, olha, nos computadores, com os prints ali das mensagens do Vorcaro, essas mensagens estavam salvas em pastas ligadas a outros contatos. É isso que ela diz. Ela em nenhum momento diz, essas mensagens aqui não foram mandadas ao ministro Alexandre de Moraes. Não diz isso. Segundo ponto, mesmo que a gente não soubesse o teor das mensagens, o fato de que houve uma troca de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes no dia da prisão do Vorcaro, isso está fora de qualquer dúvida. Por quê? Porque tem ali a conversa dos dois celulares. O que não tem é o conteúdo das mensagens, já foram apagadas. Eram mensagens de visualização única, por isso não dá mais para ver ali no aplicativo de mensagens. A gente só tem acesso à parte do Vorcaro, por quê? Porque ele tinha no celular dele o bloco de notas no qual ele escrevia essas mensagens e tirava os prints dessas mensagens, textos do bloco de notas. Por isso a parte dele, já que o celular dele foi apreendido, a gente tem acesso. A outra parte do Moraes, não. Se o Moraes quer realmente afirmar que não foram aquelas mensagens mandadas para ele, ainda sobraria a indagação. Tá bom, mas então o que exatamente os dois trocaram de mensagens no dia da prisão do Vorcaro, né? O que ele estava pedindo? Veja, o histórico dos dois, que você cobriu bem, Camila, levanta muitas suspeitas. Você tem o contrato com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes de 129 milhões de reais. A casa caiu. Uhum. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? As respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro.
É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Bausa, quero te ouvir também, porque essa troca de versões, digamos assim, vai pautar essa noite e o final de semana, porque coloca a crise num outro patamar de necessidade de esclarecimento. Exato, eu acho que o Demétrio matou a charada. O Alexandre de Moraes, se ele não tem culpa no cartório, ele pode dizer de forma muito clara e cristalina que não conversou com o Vorcaro no dia da prisão dele, né? Ou se conversou, explicar o que foi dito, porque qualquer tipo de conversa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com um banqueiro que era alvo de investigação no dia da prisão dele é uma conversa suspeita. Então, o Moraes, ele não precisava se manifestar depois de tanto tempo, a primeira vez que ele se manifesta, com uma nota truncada, uma nota cifrada, que, como bem disse o Joel, a gente tem que ler 1, 2, 3 vezes para tentar interpretar o que está sendo dito ali. Então o Moraes teria que vir a público e dizer de forma muito clara, conversei ou não com o Vorcaro nessa data, se conversei, o que eu falei, enfim. É importante a gente lembrar, Camila, que o Alexandre de Moraes ele virou uma espécie de rosto do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Ele foi a figura que teve ali à frente do inquérito do golpe. Então, para boa parte da população, quando se pensa em Supremo Tribunal Federal, é a imagem do Alexandre de Moraes que vem à mente dessas pessoas. E tudo agora, essa crise tendo Moraes como centro, acaba respingando no Supremo Tribunal como um todo, e eu vou além, em outras instituições brasileiras, em instituições da democracia brasileira, porque boa parte da população não faz uma distinção, o que é Supremo, o que é governo, o que é Congresso, vê uma coisa só. Então contribui para um ambiente de degradação institucional muito grande, e agora a gente precisa entender quais vão ser os próximos capítulos dessa crise, de que forma o ministro Alexandre de Moraes vai se manifestar depois dessa matéria, dessa nota do Globo, deixando claro que o material não veio da CPMI, portanto uma argumentação falsa do Alexandre de Moraes, e sim da Polícia Federal, um material que inclusive foi periciado. Diga, Demétrio. O Bausa tem toda a razão quando ele diz que Alexandre de Moraes é visto por muita gente como a face do Supremo. Mas é importante deixar claro que ele não é o Supremo. Porque quando aparecem questões sobre as relações dele com o Banco Master ou da esposa dele com o Banco Master, a resposta que ele costuma dar é que se trata de um ataque ao Supremo. Não, ele não é igual ao Supremo. Não há um sinal de identidade entre Alexandre de Moraes e o Supremo. Nem um sinal de identidade entre Alexandre de Moraes e a democracia. Ele não é o Supremo e não é a democracia. Ele é um juiz, ele é um ministro, ele é um indivíduo, ele é um cidadão. Ele não é essas coisas que às vezes ele imagina que é. Bom, muita gente está falando e apontando para... E a gente está discutindo isso direto para a relação entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, para a relação entre Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, que é uma relação que preocupa. E aí os que gostam dos dois, ou aqueles que apoiam os dois, ou aqueles que
não podem ver uma crítica que já querem sair defendendo, porque, nossa, falar do Alexandre de Moraes, falar do Dias Toffoli é o mesmo que falar contra a democracia. Papinho furado. Mas ainda assim, muita gente fica falando, bom, mas vem cá, pera. Como é que o Alexandre de Moraes, como é que o Dias Toffoli saberiam o que a Polícia Federal só viria a descobrir quebrando sigilo, investigando, aquilo que só se saberia depois que o Banco Central fizesse a intervenção no Banco Master, aquilo que não passava de disse-me-disse, aquilo que nem a CVM falou, comentou, criticou, passou boi, passou boiada. O Daniel Vorcaro foi ao Banco Central com uma sacolinha e cada vez que ele ia lá ele saía com um banco, comprou 5 bancos, quer dizer, para o Banco Central tudo bem ele comprar banco, agora para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli não, eles tinham que saber que eles estavam lidando com um camarada complicado. Mas a Viviane Barsi está nessa categoria, né? Ela está na categoria de advogadas, ela presta um serviço. Quando ela chega e fala, eu vou cobrar 130 milhões de reais, poderia ser 1 bilhão e 300 ou 13, porque 130 é aleatório, né? 130 milhões de reais por 3 anos de serviço, ao ritmo de 3 milhões e 600, ela está dizendo o seguinte, eu vou prestar um serviço inacreditável, eu sou Pablo Picasso, eu sou a Frida Kahlo, eu sou, se segura, que vem aí, se prepara. Não é o caso. Então, a mulher do ministro pode trabalhar, a cunhada do ministro pode trabalhar, a filha do ministro pode trabalhar, o filho do ministro pode trabalhar, mas ele tem que cobrar o que é razoável e fazer o que é razoável também. Não pode fazer aquilo que não é razoável que seja feito, como entrega de serviço jurídico. Tem que operar na entrega de serviço jurídico, não pode ultrapassar para outros campos, porque aí está vendendo acesso, não é adequado, e tem que cobrar o que é razoável. O que é razoável? O que é razoável. Quer dizer, quantos clientes a Viviane Barsi tem? Todos eles pagaram o equivalente ao que o Master pagou. Então, você produz faxina, cobra 20 mil reais, ou você é psiquiatra, cobra 20 mil reais, e todos os seus pacientes cobram 20 mil reais, pagam 20 mil reais. Tudo bem, então, beleza, não tem problema nenhum. Agora, é estranho você imaginar que você tem uma pizzaria que fabrica pizzas de 100 reais e uma das pizzas custa 50 mil, as outras custam 1.000. Então, os serviços prestados pelo escritório da Viviane Barsi são serviços de 130 milhões de reais, de 3 milhões e 600 o mês. Ela prestou mais de 2.700 horas, faz a conta, está dando 270 mil reais a hora. Ela cobra isso em todos os clientes, sempre cobrou. Que outros clientes foram atendidos por ela e pagaram isso? Né? Então tem um padrão. Então ela pode trabalhar. Mas se ela trabalha para um cliente, a distância segura é a distância que o marido dela tem que ficar do cliente dela. Porque um cliente que paga o que o Vorcaro paga é um cliente que precisa de muito serviço jurídico. É um camarada que pode vir a ter vários problemas. É diferente, por exemplo, se ela prestasse realmente consultoria jurídica ou atendimento jurídico, serviço jurídico, uma pizzaria da esquina da casa dela, onde ela mora, ali, aí tudo bem, tem que se preocupar, pode cobrar, pode arrebentar, pode cobrar 500 reais a hora, que é o que um advogado júnior cobra 300 a 500 reais a hora. Então o ministro, marido dela, tem que manter uma distância segura do personagem. Então o que a gente tem nesse caso? O valor recebido é muito acima do razoável. Isso já compromete a distância segura. Porque um empresário esquece, foi o que eu falei no começo, esquece. É o Vorcaro sem confusão, embora em 2024 ele já tinha enrosco. Mas é um advogado lida com gente que pode ter enrosco ou já tem enrosco.
o Alan Dershowitz, que defendeu o Epstein, ele vive disso. O que vai fazer? O José Luiz de Oliveira Lima, né, conhecido como Juca, criminalista, defendeu o Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci precisava de um advogado. Tá errado? Não tá errado. Então, entre você cobrar honorários do Banco Master e você frequentar o dono do Banco Master, conviver com o dono do Banco Master, viajar com o dono do Banco Master, frequentar o dono do Banco Master, vai uma distância muito grande. Você prestar serviços e você conviver socialmente. Então, o ministro tem ou não o desafio da distância segura? Eu não estou falando em lei, porque senão ele estaria infringindo uma lei. A distância segura é um comportamento que não se mistura com a lei. Do contrário, estaria no Código Penal. Tem que ficar 1,32 m. Não é isso que está dizendo. Nessa questão. A questão é, qual é a distância segura que o ministro do Supremo Tribunal Federal deve manter das figuras que podem produzir um comprometimento de imagem? Qual é? Essa é a discussão. Então, primeiro, números absurdos. Depois, uma convivência já comprovada, uma relação já comprovada entre o cliente da mulher do ministro e o ministro, que não é remunerado pelo cliente da mulher dele e que não tem que prestar serviços ou dar assistência ou manter uma relação de amizade com o cliente da mulher dele. E quando a gente vai para o Toffoli, a coisa fica um pouco mais confusa, porque se no caso do Alexandre de Moraes a gente tem um contrato assombroso, indefensável com a mulher do ministro, no caso do Toffoli a gente tem uma realidade lamentável de um ministro que aceitou uma relatoria que envolve aquele cujo ecossistema comprou um empreendimento da família dele e dele, onde ele tinha dinheiro. Então ele ganhou dinheiro graças àquele que é o personagem central do caso que ele topou relatar. Se isso não é conflito, se isso não é ultrapassar a distância segura, se isso não cria um potencial de estrago, uma percepção de captura, é de se perguntar o que é preciso. A verdade, meus amigos, é que o Brasil está vivendo um momento decisivo. Ou tudo isso vai ser esclarecido de forma clara, transparente e definitiva, ou nós vamos assistir mais um capítulo de dúvidas, silêncios e desconfiança aumentando ainda mais. Porque quando perguntas simples não tem resposta, o que cresce é a suspeita. E quando a suspeita cresce, o sistema inteiro começa a balançar. E nós já estamos percebendo que o sistema está ruindo. Gente grande enlouquecendo, ministros em pânico, surtando. E com certeza, uma coisa, o que mais falta é a sinceridade. E você acredita que Gilmar Mendes também está envolvido diretamente nesses escândalos? Envolvido até com o CRI organizado? Ou tudo isso não passa de pressão e narrativa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Porque parece que quanto mais a mídia cutuca a ferida, mais coisas podres estão vindo à tona. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!